Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Sexta-feira com Black Friday, né? A vergonha tá baratinha, Neumann. Bom dia. Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bem rapidinho assim. Oi. Oi. Bom dia, Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Tudo Paula aqui na Rádio Estadão. Paulo. Bom dia, meu amigo ouvinte da Rádio Estadão 92.9 FM, a rádio que conta tudo o que o ouvinte quer saber, porque o ouvinte da Rádio Estadão não quer saber de 99,99% não, só 100%, hein, Raiz? Só 100%, então vamos lá, 100% do... Vamos falar desse varejinho, é um varejinho, né? Varejinho vagabundo. Varejinho vagabundo. Bom, Raiz, a questão é a seguinte. Eu já falei aqui há algum tempo, acho um mês, antes do Calero sair, né? Eu falei aqui que eu nunca esperei nada do Temer. O Temer é um político provinciano, aqui de São Paulo, um político caipira, e um político com a boca muito torta, acostumado a todas aquelas manhas e manobras da velha e suja política brasileira. Mas mesmo assim ele me decepciona muito em todas as questões que ele aborda. Essa história do prédio La Vue, em Salvador, é a história mais absurda da República Brasileira, não tanto pela importância dela, mas principalmente pela desimportância. Quer dizer, o Renan Calheiros, sempre solícito para atender a alguma pilantragem, e lá de Alagoas, e o seu vizinho de estado, André Moura, que também era conhecido como André Cunha, porque é um vassalo do Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, eles disseram que, mas imagina, o Brasil numa situação dessa, desemprego, precisa retomar, ficar discutindo um prédio em Salvador. Aí chega o Marcelo Calero, que foi o ministro da Cultura, e ele conta que o Palácio do Planalto inteiro se movimentou, foi mobilizado pelo chefe, pelo Temer, para atender a uma picaretagem vagabunda de quinta categoria de um sujeito que está nas páginas do noticiário político-policial desde os tempos da CPI dos anões. Anões, diga-se de passagem, físicos e morais, no sentido de imorais com I, não apenas morais. Rapaz, é um negócio assustador. Quando você ouve a história que o Temer mandou o Padilha, chefe da Casa Civil, esse é lá do Rio Grande do Sul, não pode ser acusado de nordestino, porque está muito longe, né? Convenceu o Calero a dar uma solução combinada com a Advocacia Geral da União, quer dizer, mobilizou toda a estrutura administrativa e jurídica para livrar a cara de uma picaretagem liberada por um picareta reconhecido que foi colocado pelo Gedel Vieira Lima no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional na Bahia. Aí você diz, não falta mais nada, falta. Agora eu leio o meu amigo Jorge Bastos Moreno no blog dele, dizendo que o Temer recebeu uns amigos do Gedel e mandou que eles dissessem ao Gedel que, por favor, peça demissão. Raíssen, se pudesse pedir demissão, o Gedel não já tinha pedido? Lógico. Não pediu demissão porque não pode. Porque ele nem deputado ele é. Ele é um pária da política. Um pária da política. Portanto, se ele perder o guarda-chuva do Palácio do Planalto, que lhe foi dado nessa tempestade pelo senhor Michel Temer, ele vai direto pro Moro, sem foro e sem choro. Então, é uma coisa que começa ruim e termina muito pior, porque demonstra a falta de autoridade e a falta de moral do Temer. Porque se o Temer não demitiu... Veja bem, é uma crise grave, eu não estou brincando com isso, e parece que lá no Palácio eles estão. Porque eles estão naquele limite do advogado, né? Conta o que já se sabe. Só que eles estão contando com uma possibilidade terrível, que, aliás... Segundo o Estadão, não é possibilidade, não é notícia. Que o Calero gravou a conversa com o Temer. Se o Calero gravou a conversa com o Temer, e todos os indícios são de que gravou mesmo, o Estadão não daria uma notícia dessa se não tivesse certeza.
Além disso, o Nelson, por favor, põe aí o parole. O presidente Michel Temer conversou 2 vezes com o então titular da Cultura para solucionar impasse na sua equipe e evitar conflitos entre seus ministros de Estado. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. O ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Se tem um personagem nessa história que está realmente irreparável, é o Calheiro. O Calheiro, até agora, não disse nada que não tenha sido confirmado. Por exemplo, ele disse que foi pressionado pelo Gedel Vieira Lima, secretário de Governo do Estado. Gedel Vieira Lima reconhece que conversou com ele. Conversou com ele sobre um empreendimento imobiliário inviável. A fotografia do prédio mostra que é o maior vexame da história da arquitetura do Brasil depois da derrubada do Maracanã para a reconstrução. Um prédio, um espigão imoral no meio da paisagem da Bahia. Ou seja, ele confessou, o Gedel Vieira Lima, eu não sei se é por não perceber o alcance da picaretagem que ele está gerindo, ele simplesmente confessou que fez a pressão. Agora vem o porta-voz do presidente confessar a mesma coisa. Confessar, eu resisto a acreditar que essa gente, Raíssa, ela seja tão estúpida que não tenha percebido a gravidade de tudo isso, dessa mobilização de um palácio inteiro, numa hora o desemprego continua crescendo, a economia dá péssimos sinais, e essa gente está lidando com uma licença dada. Hoje os jornais dão o perfil do presidente, do diretor do IPHAN na Bahia, que é um pau-mandado do Gedel, é uma coisa absurda. Então, dá para acreditar que essa gente não tenha percepção das coisas, não entenda que o Brasil não pode ser trocado por um edifício imoral na ladeira da Barra, na Bahia. Pelo amor de Deus, é a maior lambança que eu já ouvi falar na minha vetusta vida de 65 anos de repórter político, na história da República Brasileira. É a consciência de que nós temos uma escumalha no comando político, e uma escumalha que se finge de besta, porque eu não posso acreditar que eles que participaram disso tudo, porque nós não sabíamos. O Calhero sabia, registrou, está contando, tem gravado, deu depoimento para a Polícia Federal, os jornais estão falando óbvio, dificilmente o Rodrigo Janot tem condições de não autorizar um inquérito disso aí. E vai ser difícil também o Supremo. Quer dizer, alguém no Brasil tem que fazer alguma coisa óbvia para salvar o Brasil. E esse alguém agora é o Supremo. O Supremo tem que investigar isso e tem que agir. Não tem que ficar pondo panos quentes, porque não é hora de panos quentes. E quanto ao Temer, ele tinha que ter demitido o Gedel quando o Calheiro... quando ele chamou, aliás, ele chamou o Calheiro para conversar. Nem foi o Calheiro que se ofereceu para conversar, para se proteger do Gedel. O Temer chamou o Calheiro para conversar. Então não adianta a parolagem do porta-voz, porque ninguém... O meu neto de 2 anos não acredita nessa história. A credibilidade do Temer está zero. Tanto está que ele convocou uma posse secreta no Palácio para o substituto do Calheiro. O meu amigo Raíssa, nós estamos numa situação realmente trágica. Muito mais os brasileiros que estão desempregados, principalmente os jovens, porque está na mão de uma gente emergente que veio lá de Sergipe, de Salvador, de Porto Alegre, do Brasil inteiro, né, para ocupar a presidência da República com uma herança de um legado terrível, de uma quadrilha da qual essa gente fez parte. Nós temos que chamar atenção para isso. Tudo isso aí é a herança do governo Dilma, de quem o Temer foi vice,
o Gedel foi vice-presidente da Caixa. O Padilha foi ministro da Aviação, o Moreira Franco foi ministro da Aviação, e o do Moreira nós vamos tratar daqui a pouco, viu, Raíssa? Daqui a pouco nós tratamos disso, porque hoje até valeria, isso aí valeria um primeiro comentário das 9, mas eu não voltaria às 9, porque eu vou ter que viajar, eu vou dar uma aula de encerramento de curso na Faculdade de Comunicação da Unisul em Tubarão, Santa Catarina, vou ter que viajar, não terei condições de vir aqui ocupar o honroso tempo, ocupar honrosamente, né, o tempo que é da Alessandra Romano entre 9 e 10. Olha, eu não tenho mais o que falar sobre isso, mas ainda vou falar muito, porque esse negócio vai demorar a ser resolvido, porque ele só teria sido resolvido, eu volto só para encerrar o raciocínio, se o Temer tivesse demitido o Gedel e não o Calheiro, é óbvio. Agora, ele achou que podia administrar uma lambança desse tamanho? Perdeu uma coisa fundamental num político, qualquer lugar do mundo: o instinto de sobrevivência. Tá claro que Gedel já deu, né? Já deu. Gedel já menos deu. Menos pro presidente. O secretário do governo ainda, lá na secretaria, não sei ainda por quanto tempo, já deu Vieira Lima. E daqui a pouco a gente volta. Vamos falar dessa anistia ao Caixa 2. Ou como diriam os conterrâneos do Eliseu Padilha, Cleiton Henriquedi, deu pra ti. Baixo astral. É isso aí.